Livro de Levítico, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 33. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigido fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra acerca de comer coisas santas. Versículo 1. Depois falou o Iau a Moisés, dizendo: Versículo 2. Diz a Arão e seus filhos, que se aparte das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Iau. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 38, está escrito lá assim: Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia o altar. 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente. O versículo 3 do capítulo 22 de Levítico. Diz ele: todo homem que entre as vossas gerações, de todas as vossas sementes, se chegar a coisa santa que os filhos de Israel santificam ao Iau, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será expulsada diante da minha face. Eu sou o Iau. Livro de Levítico, capítulo 7, versículo 20. Está escrito lá assim: Porém, se alguma pessoa comer carne do sacrifício que é de paz, que é do Iau, tendo ela sobre si uma sua imundícia, aquela pessoa será expulsada do seu povo. O versículo 4 do capítulo 22 de Levítico: ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver frouxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar em alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula. Livro de Levítico, capítulo 14, versículo 2, está escrito lá assim, contexto da palavra: a lei acerca do leproso depois de sarado. Versículo 2. Esta será a lei do leproso: no dia da sua purificação será levado ao sacerdote. O versículo 5 do capítulo 22 de Levítico: qualquer que tocar em alguma réptil pelo que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo 24, lá está escrito assim: por esse serei imundo, qualquer que tocar na seu cadáver, imundo será até a tarde. Versículo 6 do capítulo 22 de Levítico: o homem que eu tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. No livro de Levítico, capítulo 15, versículo 5,
também está escrito lá assim: qualquer que tocar em sua cama lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. No livro da carta dos Hebreus, está escrito lá também assim, no capítulo 10 e 22, está escrito lá assim: contexto da palavra, exortação à perseverança na fé. Versículo 22. Cheguemos nós com a verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O versículo 7 do capítulo 22 de Levítico. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 22, está escrito assim: o pão do seu eterno da santidade, de santidade e das coisas santas poderá comer. Versículo 8 do capítulo 22 de Levítico. Guardarão, pois, os meus mandamentos, para que por isso não leve pecado e morra nele. Havendo profanado, eu sou o Iau que o santifique. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 43, também está escrito lá: e ali verei ao filho de Israel, para que por minha glória sejam santificados. O versículo 10 do capítulo 22 de Levítico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. No livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6, lá está escrito também assim: então o sacerdote, ele deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da propiciação, em que se tiraram diante do Iau, para pôr ali o pão quente, no dia que aquele se tirasse. Versículo 11 do capítulo 22 de Levítico. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá. Aquela comerão do seu pão. No livro de Números, capítulo 18, versículo 11, também está escrito lá: 18 e 11. Número 18 e 11. Também isso será o teu oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos, a tuas filhas contigo, e os tem dado por estatuto perpétuo. Todo o que tiver limpo na tua casa comerá.
O versículo 12 do capítulo 22 de Levítico. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. O versículo 13. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, não tiver semente, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. No livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 11, está escrito lá assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de seu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Tamar era nora de Judá. Versículo 14 do capítulo 22 de Levítico. E quando alguém por erro comer coisa santa sobre ela, acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote com coisa santa. No livro de Levítico, capítulo 5, versículo 15 e 16, lá está escrito assim: Contexto da palavra sacrifício pelo sacrilégio. Versículo 15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Eterno, do Iau, então trará ao Iau por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, um ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Versículo 16. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, ainda de mais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação para a expiação por ela, e se ele perdoado o pecado. O versículo 15 do capítulo 22 de Levítico. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferece ao Iau. No livro de Número, capítulo 18, versículo 32, também está escrito lá assim: Pelo que não levarei sobre vós o pecado, quando dele oferecer o melhor. Não profanarei as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morra. Versículo 16 do capítulo 22 de Levítico. E nem o órfão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Iau que santifico. Livro de Levítico, capítulo 22, versículo 9, está escrito assim: Guardarão, pois, os meus mandamentos, para que por isso não leve pecado e morra nele. Havendo profanado, eu sou o Iau que santifico. Versículo 17 do capítulo 22 de Levítico, contexto da palavra. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Versículo 17. Falou mais o Iau a Moisés, dizendo, versículo 18. Fala a Arão e seus filhos e a toda
os filhos de Israel, dizendo eles: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer a sua oferta que dos seus votos e que das suas ofertas voluntárias. No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 2 e 3, também está escrito lá assim: contexto a palavra, os holocaustos, versículo 1. E chamou o Iau a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, versículo 2. Fala os filhos de Israel e diz eles: quando algum de vós oferecer oferta ao Iau, oferecei vós a oferta de gado, de vaca, de ovelhas. O versículo 19 do capítulo 22 de Levítico. Segundo a sua vontade, oferecerá o macho sem mancha das vacas, dos cordeiros e das cabras. Versículo 20. Nenhuma coisa que haja defeito oferecerei, porque não seria aceita a vosso favor. Versículo 21. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico de paz ao Iau, separando das vacas ou das ovelhas um voto, oferta voluntária se mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. Livro de Levítico, capítulo 3, versículo 1. Está escrito lá assim: contexto a palavra sacrifício de paz ou das graças. Versículo 1. E se a sua oferta for sacrifício de paz, se oferecer de gado, macho ou fêmea, oferecerá sem mancha diante do Iau. No livro de Salmo de número 61, verso 8, lá está escrito lá assim: assim cantarei salmo ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. O versículo 22 do capítulo 22 de Levítico. O cego, o quebrado, o aleijado, o verrugoso, o sarnoso, o cheio de impinge, esse não oferecerei ao Iau. Dele não porei oferta queimada ao Iau sobre o altar. No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 9, está escrito lá assim: porém a sua frissura, as suas pernas, lavar-se-á com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Iau. O versículo 23 do capítulo 22 de Levítico. Porém, o boi, o gado miúdo, comprido ou curto de membro, poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 18, está escrito assim: pois nenhum homem em que houver alguma
deformidade, se chegará como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membro demasiadamente comprido. O versículo 24 do capítulo 22 de Levítico. O macho, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecerei ao Iau. Não farei isso nas vossas terras. Versículo 25. Também da mão do estrangeiro, nenhum manjar oferecerei ao vosso Eterno. De todas as coisas, pois a sua corrupção está nela. É falta nela, a corrupção está nela e falta nela, a não serão aceitas vosso favor. No livro de Levítico, capítulo 25, capítulo 21, versículo 6, também está escrito lá assim: santos serão ao seu Eterno, não profanarão o nome do seu Eterno, porque oferece as ofertas queimadas do Iau, o pão do seu Eterno, portanto serão santos. Versículo 26 do capítulo 22 de Levítico. Falou mais o Iau a Moisés, dizendo, versículo 27, quando nasceu o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º, diante será aceito por oferta queimada ao Iau. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 30, está escrito lá assim: assim fará o teu boi e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e o 8º dia me dará. O versículo 28 do capítulo 22 de Levítico. Também o boi, o gado miúdo, e ele e seus filhos não degolarei num dia. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 6, está escrito lá assim: contexto da palavra acerca dos vestidos do homem e dos da mulher. Versículo 6. Quando encontrarem algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinho, o ovo e a mãe posto sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomará a mãe com os filhos. O versículo 29 do capítulo 22 de Levítico. Quando sacrificar o sacrifício de louvores ao Iau, sacrificarei de vossa vontade. No livro de Levítico, capítulo 7, versículo 12, também está escrito lá assim: versículo 7, versículo 12. Contexto da palavra, a lei do sacrifício de paz. Versículo 12. Se oferecer por oferta de louvor, com sacrifício de louvor, oferecerá bolos asmo amassado com azeite, curcurões, asmo amassado com azeite e bolo amassado com azeite, serão fritos de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo.
Lá no livro de Salmo, de número 107, verso 22, também está escrito lá assim: ofereça sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijos. O versículo o versículo 31, o versículo 30 do capítulo 22 de Levítico. No mesmo dia se comerá, nada deixarei ficar até amanhã. Eu sou o Iau. No livro de Levítico, capítulo 7, versículo 15, está escrito assim: mas a carne do sacrifício de louvor, da sua oferta pacífica de paz, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. O versículo 31 do capítulo 22 de Levítico. Pelo que guardarei os meus mandamentos e farei, eu sou Iau. O versículo no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 37, também está escrito lá assim: pelo que guardarei todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumprirei, eu sou o Iau. Versículo 32 do capítulo 22 de Levítico. E não profanarei o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Iau que vos santifique. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, está escrito lá assim: contexto da palavra: Nadab e Abiú morrem diante do Iau. Versículo 3. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Iau falou, dizendo: serei santificado naquele que se chegar a mim. Serei glorificado diante de todos os povos, porém Arão calou-se. O versículo no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9, também está escrito lá assim: versículo 6, versículo 6. Capítulo 6 de Mateus, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no seu aposento, fechando a tua porta, e orará o teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Versículo 33 do capítulo 22 de Levítico, para terminar: que vós tirei da terra do Egito, para vós ser por eterno, eu sou o Iau. No livro de Êxodo, capítulo 6, e versículo 7, também está escrito lá assim: e vós tornarei por meu povo, e eu vos tomarei por meu povo. Serei o vosso eterno, saberei que eu sou Iau, o vosso eterno, que vos tirou debaixo da carga dos egípcios. Este foi o livro de Levítico, capítulo
22, do versículo até o versículo 33. Capítulo 22 de Levítico, do versículo 1 até o versículo 33, para terminar. Bíblia Sagrada, edição Pastoral. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, para terminar. Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser.